Sejam bem-vindos a mais uma edição do Board Podcast, um produto do Paraíba Business. Hoje aqui com o Dr. Joácio de Araújo Moraes Júnior, professor da Universidade Federal da Paraíba, professor doutor em Engenharia Ambiental, e vamos conversar sobre meio ambiente aqui junto também com Rivânia Queiroz. A gente sabe, Dr. Joácio, que João Pessoa vive um momento de crescimento acelerado, construção civil aquecida, expansão urbana, novas obras. Mas existe uma pergunta que pouca gente está fazendo. Estamos crescendo com planejamento ou acumulando problemas? E aí, de forma bem direta, eu lhe pergunto, qual o principal gargalo ambiental de João Pessoa que a população não está percebendo? Olá, Glauco, Rivânia, é um prazer. Olá, estar seja aqui muito com bem-vindo. vocês. Muito obrigado, é um prazer. Eu adoro falar de meio ambiente, é a minha vida, e estando nesse espaço magnífico aqui, parabéns, acompanho o Paraíba Business, e é um prazer estar aqui com Obrigada, vocês. o prazer é todo nosso. Quanto mais a gente falar, Glauco, sobre essa questão, mais o pessoense, o paraibano, porque estamos na capital, vai despertar para essa questão. Nós temos, por um lado, a possibilidade de crescer, de tornar a cidade mais rica. Por outro, podemos cair na armadilha que algumas cidades vizinhas, nossa, vocês podem acompanhar atualmente, Natal, o problema que acontece em Natal, Recife, tem gente que mora em João Pessoa e trabalha em Recife, porque não aguenta viver em Recife. Fortaleza, em algumas áreas. Então, nós temos exemplos negativos aqui próximo. Então, já dizia meu pai, errar é humano, permanecer no erro é outra coisa. Então, a gente tem exemplos que a gente poderia corrigir. Então, não adianta. A sua pergunta é, qual é o gargalo? Qual o principal gargalo na sua opinião? Crescer rápido, sem planejamento. Então, para isso, a palavra da vez é planejar. Com Então já tranquilidade. temos um problema estrutural. Sim, a cidade que os olhos agora, né, do Brasil estão voltados para a nossa cidade, a gente deveria aproveitar positivamente. E temos excelentes profissionais. Participei há uma década atrás da gestão municipal e conheço o corpo técnico da Prefeitura de João Pessoa. O pessoal é capacitado, mas assoberbado do trabalho. E quando o senhor foi secretário de Meio Ambiente, tinha essa política, tinha esse planejamento? O que mudou de lá para cá? Eu não gosto de fazer comparações. Eu vejo alguns exemplos e deixo que cada um façam as comparações. Mas eu fui secretário do prefeito Luciano Agra, que é um professor, era urbanista e sempre sentava para planejar e conhecia a cidade. Luciano Agra rodava a cidade de João Pessoa antes de sentar na cadeira, diariamente, e os secretários juntos. Não era para apresentar a obra, não. Era para olhar o que estava acontecendo. Então, tínhamos reuniões para planejar. Era uma outra época, né? Mais de 10 anos, como falei aqui para vocês. Tinha um ritmo de crescimento completamente diferente do nosso. Mas dava um tom e escutava do corpo técnico as possibilidades para ele trilhar os caminhos. Errou, mas acertou muito quando planejou fazer as coisas. E a gente sempre tentando isso. Vamos fazer algo que seja duradouro e bom para o pessoense. Professor, eu saio de um estado, de Pernambuco, eu sou pernambucana, onde a gente não pode ir à praia porque tem tubarão. Então a gente tem muito medo do tubarão. Aqui a gente fala muito dessa questão de contaminação, né, das praias. Isso é um problema que se agrava, é um problema que tem solução. O que é que a academia está pensando sobre isso? Mas pegando o gancho de Rivânia, não só sobre Recife, não só sobre essa questão. Um domingo desse aí, eu passei um final de semana lá e voltando para casa, quando eu saí do hotel ali
no centro, ali no Recife Antigo, e vim margeando o porto ali, o rio. É triste mesmo, é chocante você ver a sujeira acumulada dentro daquele rio de uma forma, e o rio, quer queira que não, ainda é um espaço de Tratamento quase. não, é um espaço de ocupação de cartão turista, postal, um cartão né? postal, porque tem embarcações ali que fazendo passeios com turistas, mostrando ali aquela área toda, mas num aspecto degradante. É muito triste mesmo ver aquilo. Glauco tem razão, Rivânia, não é um problema de João Pessoa. Hoje estamos combatendo mais firmemente em João Pessoa. Estamos quem? A sociedade civil. Né? Apareceu o movimento Esgotei, muito forte, e as pessoas ficaram juntos. Né? Hoje as redes sociais também têm ajudado bastante, né? Perfeito, né? E a gente teve visibilidade nacional. Né? O programa mais visto jornalístico do Brasil é o Jornal Nacional e repercutiu. Mas a gente sabe que esse problema é em toda a cidade. Eu participei da COP30 de 2025 em Belém, que tornou-se a capital do Brasil. O presidente Lula e seus ministros ficaram lá, então tornou-se a capital. E o esgoto é a céu aberto, né? Nas calçadas, nos bairros mais nobres. Ou seja, não é um problema de João Pessoa. Não, é um problema de João Pessoa. E o Brasil continua crescendo, derrubando árvores e construindo prédios. Quando a gente poderia fazer as duas, montar junto isso aí, construir prédios ao lado das árvores. Era muito mais bonito e muito mais bom. Muito mais bom, não, muito melhor para a população. A preservação ambiental hoje, na verdade, é uma pauta global. Não é só de João Pessoa, nem de Recife. É uma pauta global que precisa ser observada, considerada, respeitada, para que as coisas fluam. E a natureza humana mesmo possa, a natureza animal, tudo possa permanecer em equilíbrio, né? E aí você fez referência ao esgotamento, à questão sanitária, né? É um grande problema hoje de João Pessoa, penso eu. Inclusive, tem uma ação distribuída pelo Ministério Público da Paraíba, que cansou, talvez, de tentar uma composição extrajudicial com órgãos, com o Estado da Paraíba, com a Prefeitura de João Pessoa, com a Prefeitura de Cabedelo, com a própria Sudema, Cagepa, nessa questão que vem sendo permanentemente denunciada e mostrada de forma pejorativa e negativa da nossa João Pessoa, que todos queremos bem, que termina, e aí você observa equipamentos como restaurantes, hotéis, além da população, muitas vezes com esgotos clandestinos, que termina de uma forma muito grosseira dentro nas praias e atingindo, rios, né? E atingindo o ecossistema de uma forma geral, que ali, que não, tem vidas, né, que são perdidas. O que é que mais se vende no Nordeste? O turismo, né? A tranquilidade. João Pessoa já foi dita que é a cidade dos sonhos dos aposentados. Vou me aposentar, ganhei meu dinheirinho, vou me aposentar e vou morar em João Pessoa, que é tranquilo. Tinha um slogan de um ex-governador, acho que foi José Maranhão, que o slogan dele era: a Paraíba, a tranquilidade existe. Lembra, João? Exatamente. Perfeito. Então, se a gente não consegue fazer com que o turista volte, ou que o turista venha gastar seu dinheiro, investir aqui também, né? O turista vem e diz: vou comprar um apartamento, quero morar aqui um dia. Então isso é muito bom. Mas quando ele chega e vê o esgoto na praia, quando ele vê lixo na rua, quando ele vê um rio abandonado, né? Glauco, você viaja muito o mundo, sabe que nas grandes cidades as casas são voltadas para o rio. Você olha para o rio. Aqui nós damos as costas. E quando a gente dá as costas, o que está atrás ninguém vê. Então você joga esgoto, joga lixo. A população ribeirinha faz isso? Faz. É culpa dela? Não somente, porque elas não estão ali, porque elas escolheram estar ali. Então a gente tem que também pensar em habitações de qualidade. Mas a poluição dos rios hoje não é somente 1, 2, 3, 10 casas da população ribeirinha que descarta esgoto in natura nos nossos rios. É também
transbordamento das tubulações da Cagepa, que a gente vê, né, a Cagepa sabe e está trabalhando para melhorar. Mas a velocidade da degradação ambiental é bem maior do que a infraestrutura que a gente está preparando hoje. A cidade cresceu demais e será que isso influencia nessa questão dessa organização ambiental? De tudo, né? A infraestrutura é o coração. Eu estava vendo ontem, nesses últimos dias aí, um documentário comparando China e Estados Unidos, as grandes duas potências. Mas é bom a gente estudar a história, né? Sem história, Glauco, a gente se perde. É uma coisa hoje, eu brinco muito com minha esposa, ovo é bom ou é ruim? Já foi ruim para colesterol, é bom porque tem proteína. Então, assim, as coisas são dinâmicas, né? Dos estudos, as análises. Então, a gente tem que acompanhar. O documentário sobre China e Estados Unidos é como foi o crescimento. O que hoje os Estados Unidos não conseguem fazer que a China faz, que já está tão adensado, não tem mais espaço, não tem como fazer a manutenção do metrô de Nova York, que é 24 horas funcionando. Como é que eu faço a manutenção, Glauco? De um prédio, o trem rodando. A China tem um outro planejamento. É a palavra que a gente começou conversando aqui. Planejamento. A China está muito mais planejada do que os Estados Unidos. E está a 200 por hora, literalmente, que é o trem-bala chinês que ultrapassa todos os outros no mundo. Então, a mesma coisa para a nossa cidade. Sem um planejamento, se a gente parar, a gente tem que parar. E eu acho que foi isso que o Ministério Público fez, Glauco. Eu tenho uma revista, uma entrevista que foi dada, Espaço Ecológico, 2017. Cagepa, Seman, Sudema fazem operação contra esgoto na praia. 2017. A gente viu isso, 2018, 19, 20, 21, até e continua esse ano. Até agora, né? Inclusive, Glauco, eu estive, quando eu cheguei aqui há um tempinho atrás, eu tive em algumas praias aqui da Paraíba. Isso não é um problema de João Pessoa apenas. Eu fiquei impressionada com a quantidade de lixo que hoje existe nas praias aqui do litoral paraibano. E toda vez que a gente vai lá, a gente vê que a situação continua. E o turismo? Mas isso é muito, muito claro de que a cidade que está crescendo, está se desenvolvendo, está se adensando cada vez mais, ela vai precisar, num período de autoestação, por exemplo, no mês de janeiro, quantas vezes isso não foi tocado, vai precisar de planejamento, que o poder público preveja a necessidade de uma força-tarefa para a coleta do lixo. Não é? Para não acontecer o marketing negativo, como muitas vezes eu observei ali na beira-mar de Tambaú, de Cabo Branco, o domingo com lixo acumulado ali, gerando fedentina e uma tristeza enorme, né? Glauco, a população de Poço, Camboinha, agora mais recentemente Ponta de Campina, multiplica por 5, 6, no mínimo, em dezembro e janeiro. E a infraestrutura está pronta, preparada, tem caminhão para coletar o lixo diariamente, manhã, tarde e noite, a equipe é qualificada para isso, né? Então isso tudo tem que ser planejado. Eu não vou cansar de dizer isso e digo isso aos meus alunos. Vocês serão os futuros engenheiros da cidade, vão gerenciar a cidade. Então, se vocês não têm isso em mente, a gente vai para o buraco. Dá para crescer economicamente sem comprometer e sem gerar esse impacto tão grande no meio ambiente? Olha, temos exemplos, falei agora há pouco, da China. A China é o país mais poluidor do planeta, mas é também o que mais investe em recuperação ambiental. Os rios na China estão sendo despoluídos. É muito dinheiro que está investindo, mas eles ganham muito dinheiro também no desenvolvimento. E as pessoas estão querendo ir para lá agora. Então, se as pessoas já estão querendo vir para João Pessoa, claro que a gente não pode perder essa oportunidade de crescer mantendo as árvores. Eu adoro ficar perto das árvores. Dou minhas aulas, quando não está chovendo, embaixo de árvores. Então, doutor Joácio, o senhor é a favor ou concorda com a urbanização ali daquelas margens do Rio Jaguaribe? Veja, existem várias cidades hoje no mundo que estão desmobilizando o concreto que foi colocado em algumas áreas centrais e em margens de rios. Estão naturalizando
algumas áreas urbanizadas. Então, pode ser uma solução? Pode. Eu não vou ser aqui radical em dizer que sou contra urbanizar margens de rios. Mas a gente tem que pensar se temos estrutura para isso. Chegar hoje e dizer a via Jaguaribe é a solução para o trânsito de João Pessoa. A solução para o trânsito de João Pessoa é transporte coletivo. A gente já pensou nisso? Já chegou à discussão? Qual é a conclusão? Ninguém fala. Então, como é que eu vou dizer? Vamos fazer uma via. Vamos fazer aqui as marginais, como tem em São Paulo, Recife, grandes cidades. Então, assim, falta esse diálogo. O João Pessoa recebeu muito investimento do BID para fazer a preservação do Jaguaribe. Pouco se vê. Né? Fizemos a universidade, junto com o CREA, realizou um evento muito bom, né? Sério. E a Prefeitura de João Pessoa, Cabedelo, DENIT, DR participaram e mostrando os projetos. Mas eu ainda acho que a gente precisa de uma concertação, de um diálogo maior com a comunidade. Quem vai sofrer na pele essa diferença, essa mudança? Então, o pessoense precisa chegar e participar. Vou dar um exemplo. Eu estive na França recentemente e eles vão prolongar o metrô. Uma parada a mais. Uma parada do metrô que já existe. Foram 6 meses de discussão com a comunidade para saber até onde. Vai ser 1 quilômetro, 500 metros, 700, vai atender esse local que tem escola, para prolongar o que já existe. E teve 6 meses de discussão com a comunidade. Então, a gente está dizendo aí que vai ter BRT, que vai ter isso, vai ter viaduto. Quem está sabendo disso? Ninguém. Existe um planejamento integrado ou cada obra ela é feita de forma isolada e sem esse planejamento? E isso dificultaria? Traz problema para o meio ambiente? Traz mais impacto? Eu queria até, viu, Rivânia, aproveitar o tema mobilidade urbana, a gente fazer uma paradinha rápida aqui, doutor Joácio, e voltamos logo falando ainda mais sobre mobilidade urbana. Perfeito. Solidez é um conceito difícil de explicar, mas fácil de perceber. Quem constrói com solidez sabe exatamente de onde vem essa certeza, da experiência comprovada e da segurança jurídica e financeira. Baltem, a solidez que constrói projetos únicos. Voltando ao Board Podcast, do professor Dr. Joácio de Moraes Júnior, e tratando de forma mais específica sobre mobilidade urbana. Ficou uma pergunta, não foi? Ficou uma pergunta no ar que foi. A gente quer saber se existe um planejamento integrado ou cada obra resolve um problema de forma isolada. Isso não é um problema de João Pessoa. Você tem toda a razão e essa pergunta é muito importante. É um problema da política brasileira. Só se pensa a cidade, eu dizia antigamente, por 4 anos. É o mandato de um prefeito. Mas hoje se reduziu a 2. É por eleição. Né? Vai ter eleição de deputado, presidente, depois tinha de prefeito. Então, a cada 2 anos, muda. Então, como é que eu posso planejar o futuro de uma cidade, Rivânia, dessa forma? Não dá para pensar. E João Pessoa, que está com esse crescimento extraordinário, que eu acho positivo se a gente conseguisse segurar as rédeas. E as rédeas estão soltas. Está sendo de qualquer forma. A gente não consegue planejar. Então, cada obra é individual e algumas... Temos aí a BR, para Cabedelo. Ela foi pensada, esse projeto, há 10 anos atrás. Ou seja, uma década. A gente está inaugurando uma coisa que está obsoleta. Então, além da qualidade do serviço. Sobre isso, BR-230, mais precisamente, onde tem essa estruturação daqueles elevados sendo feitos ali na estrada de Cabedelo. Essas obras melhoram, na sua opinião, ou pioram a mobilidade no longo prazo, considerando que a gente está tratando de uma BR, talvez a principal artéria urbana da cidade? Se incorporou. A BR faz parte das vias de João Pessoa. Não é? E aí eu vejo que alguns tipos de construção, né, qual o melhor modelo, qual o melhor processo para grandes estruturas, como é a BR-230. Hoje a gente vê que os bolos de barro, como são vulgarmente conhecidos, usam muito recursos naturais, a areia, dividem
separam completamente. Segregam totalmente Né? a região geograficamente. Sem dúvida, você deixa de ter as ligações e fica uma obra pesada. Né? Eu vi e fiquei triste de alguns engenheiros que, quando a gente faz uma obra mais leve sobre pilotis, as pessoas vão morar lá embaixo. Eu disse, se as pessoas vão morar lá embaixo, o problema é outro. Vamos resolver esse outro problema? Mas deixar de construir por causa disso, assim, tem o custo. É bem verdade, tem um custo. Mas a que custo a gente vai pagar esse agora, se ele vai ficar obsoleto? Vai trazer tantos outros problemas. Professor, me diga uma coisa, qual é a prioridade número 1 hoje aqui de João Pessoa? Eu diria que é a gente manter as árvores de pé e pensar não só no terreno, pensar numa quadra, pensar o bairro. Hoje, a expressão que se utiliza no mundo é a cidade de 15 minutos. Tudo que eu tenho que fazer tem que estar a 15 minutos, a pé. Padaria, escola, farmácia, hospital. Se eu conseguisse isso, então eu diminuiria a quantidade de veículos. Eu poderia utilizar o transporte público para as maiores distâncias. Não dá para fazer tudo de forma isolada, ilhas. Transporte público é um problema ou é uma solução? É lógico. Em João Pessoa. Em qualquer lugar do mundo, Glauco, é a solução. E tem aquela máxima, né? O brasileiro vai para fora, quem consegue viajar, Que é vai uma para questão fora cultural, a gente vê isso quando a gente e usa sai, né? metrô e ônibus, e no Aqui Brasil não não pode quer usar. usar. Tem a questão da segurança. Mas aí volta o planejamento, Rivânia, que a gente falou no começo. É o planejamento. Então, o transporte coletivo, ele é a solução. A bicicleta ajuda muito, mas a gente não pensa. É cada um dentro de um carro e vira uma batalha. O trânsito de João Pessoa hoje é uma guerra. E aí, tem a ver com o meio ambiente. Esse professor está querendo falar de tudo e não conhece nada. Não, eu não conheço tudo. Mas eu ando com pessoas que conhecem. Então eu converso muito, eu leio muito, eu estudo muito. E quando a gente consegue interligar as coisas, é bom para todo mundo. Então, um transporte de qualidade, com segurança, a gente consegue fazer. Nós somos um país rico, nós somos um estado, dizem que é um estado pobre. Não, não somos um estado pobre. Nós temos riquezas, nós temos como crescer e ter a qualidade de vida do europeu. Professor. Mas não como o europeu. Não tem que fazer casas, não tem que ter um ônibus igual ao europeu. Nós temos as nossas condições aqui. Então vamos fazer como é o melhor para a gente. A gente pode se inspirar em algo que já funciona mundo afora, mas não copiar, porque aí nunca vai funcionar. Olhe quanto se usa de energia, Europa, Estados Unidos, Japão. Nós não temos condições de ter esse gasto de energia. Então a gente tem que fazer de outra forma que a gente se sinta bem, né? Cômodo, prazeroso, mas nas nossas condições. Professor, a gente tem aqui João Pessoa uma cidade verde, né? A gente tem muito verde aqui. O senhor considera isso, que João Pessoa é uma cidade verde? Não, Porque não. é o que Já se foi mais comenta, verde. já foi mais Já verde, foi mais né? verde, né? E o que foi que aconteceu com João Pessoa? Nós deixamos de priorizar os corredores verdes. Eu estive recentemente no Rio de Janeiro. Não são todos os bairros, lógico. Mas também visito São Paulo. As ruas, Rivânia e Glauco, são arborizadas. As ruas são arborizadas. E eles têm, São Paulo principalmente, que não tem praia, tem parques belíssimos. Mas tem ruas arborizadas. Você anda nas calçadas na sombra. Ah, teve agora um temporal, caiu muitas árvores, derrubou fiação e não sei o quê. Vamos cuidar melhor dessas ruas. Eu estive no Rio de Janeiro, tem lá uma plaquinha de 1990, alguma coisa. Esta árvore foi plantada por, não lembro mais a pessoa, no bairro da Urca. Lindo. Essa árvore foi plantada por tal pessoa que cuidava desse jardim. E hoje, o bar da Urca cuida dessa árvore. Então, é uma PPP. Eles têm também... Já é uma parceria ali com o comércio. Rio de Janeiro tem uma legislação municipal que estimula e incentiva, inclusive, a construção civil, a
eles fomentam a instalação dos telhados verdes. Perfeito. E o município gera um benefício fiscal para essas empresas que constroem os prédios ou casas e geram um jardim natural no telhado. Aí questão de menos calor, não é? Tem uma série de benefícios que a gente já A sabe. drenagem urbana, Glauco, porque veja, um terreno que era vazio, quando chove, aquele terreno vai absorver. Eu vou construir. Pode construir nesse terreno? Pode. Beleza. A água que infiltrava ali está indo para onde? Ela teria que continuar infiltrando ali. Mas os projetos no Brasil ninguém faz, né? Essa parte de drenagem da água que cai no seu terreno. Não é a drenagem da rua é calculada para receber água, a chuva que cai na rua. Que cai no seu terreno, era para você no seu terreno resolver. Ninguém faz no Brasil. Então a gente se adapta, né? Então a engenharia tenta prever esse acréscimo, mas o telhado verde já faz uma parte disso, né? Então isso também ajuda bastante. E a gente vê os alagamentos nas cidades do Brasil por falta de planejamento. Você falou há pouco sobre as casas que dão as costas para os rios no Brasil, né? E a gente sabe que no mundo inteiro, e é verdade, os rios, os mares e parques, né? Eles são considerados ativos extraordinários quando se transforma com a residência própria próxima ali, a questão da qualidade de vida, né? No Nordeste brasileiro, naturalmente, as praias têm muita força, né? Nós somos banhados por belas praias, o Nordeste todo. Mas lagos, muitas vezes artificiais, barragens, parques, praças e rios precisam também, no Nordeste brasileiro, serem estimulados, protegidos e, do ponto de vista de progresso social, econômico, serem utilizados, né? Ter cada vez mais. Isso vai acontecer aqui em João Pessoa quando aquele parque ali da região do Bessa realmente ficar pronto. E se ficar como parque mesmo, né? Se ficar como parque mesmo, porque como parque mesmo ele vai ter que ser muito arborizado, com a vegetação própria, etc. E a gente precisa entender que parque, praça, rio, e nós temos belos rios também, né? Também é vida. E essa questão que você falou aí, essa palavra que você fechou em sua frase, vida, a vida em João Pessoa não era para ser em torno da praia. A praia é um momento de lazer no sábado, no domingo, porque o trabalhador está lá na labuta durante a semana. Mas ele teria que ter no seu bairro outras áreas, outros equipamentos para o lazer. Um parque, como você falou, um cinema ao ar livre, uma rua arborizada. Então, se a gente investisse em outras áreas da cidade com esses equipamentos, eu deixava de adensar. Eu só quero morar na praia, quero morar na praia, Nós quero morar na temos praia, aí, porque só tem uma professor, praia. A gente tem parques belíssimos, mas áreas belíssimas que a gente podia chegar a dizer, eu vou preservar. Agora precisam também ser melhor cuidadas. Sim. Exato, porque nós temos aí o Paraíba 1, Paraíba 2, Parque Paraíba 3, Parque Paraíba 4, não é isso? E quando a gente passa por lá, a gente só está vendo o quê? Não tem uma árvore e só tem mato. E a questão da iluminação e da segurança também. Exato. Exato. Também. Então a gente, quando você me perguntou, as obras são individuais ou é um grupo planejada? A gente deixa de fazer um conjunto, né? E aí investe numa área, não investe na outra, só começa a construir. O prefeito disse, eu tenho que construir. O prefeito não é o de hoje, não, qualquer um. Eu tenho que construir, deixar minha assinatura. Aí o outro vai fazer a manutenção, Glauco, ou ele vai construir outra coisa? Ele vai construir outra coisa. E a manutenção vai ficando. A manutenção vai ficando. Então a gente tem que começar a planejar e dizer, vou construir e eu tenho dinheiro para manter aquilo ali. Eu me lembro os 2 primeiros anos da Praça da Independência, quando ela foi restaurada. Conseguiu durar 2 anos. Foi o tempo do prefeito. Hoje você vai na Praça da Independência e está... Que poderia, eu sou um crítico até, porque a Praça da Independência poderia hoje ser um ativo de convivência, de lazer, levando a população, inclusive da praia,
para ali, para o início da Avenida Epitácio Pessoa, né? Tem área para ser muito bem usufruída pela cidade, pelas pessoas. E às vezes a gente não tem, na verdade, a gente não tem coragem, né? Tá faltando, da forma que está lá, iniciativa, né? você não vai levar seu filho. O doutor Joácio, um outro assunto que chama a atenção, a gente sabe que aquela região da Orla ali tem bairros muito bacanas, como, por exemplo, Cabo Branco, mais em cima é o Altiplano, só que no meio entre o Cabo Branco e o Altiplano há uma barreira. Né? Há uma barreira e essa barreira tem sofrido invasão, tem sofrido uma degradação, né? A gente sabe a importância dessas encostas, dessas barreiras, e principalmente quando ela está encravada dentro da cidade, há um risco muito maior se ela não for bem tratada. O que é, de fato, que está acontecendo com a barreira do Cabo Branco? Está havendo negligência, falta de controle, interesse econômico? Bom, vamos dividir os trechos, né? Você falou, João Pessoa, ela é ali na Orla, tem uma área muito grande. Entre o Cabo Branco e o Altiplano, a gente tem uma falésia ali com uma vegetação ainda que permanece, mas que, quando você olha de cima, você vê árvores. Quando você entra, tem muito vazio já. Então, de invasão, de falta de cuidado, né? Tem uma cerca que hoje só tem as estacas. Ninguém cuida. Tem queimadas, tem uma via, né, que a gente chama a descida do altiplano, né, pela mata, a descida da mata, que está derretendo, né, por falta de manutenção. É a que tá fechada. Tá fechada. Hoje está fechada, né, pela CEMOB fechou para fazer alguma coisa. Ninguém vê, ninguém sabe. A população deveria ser chamada para, aconteceu isso. Estamos tentando fazer isso. Chama academia, chama um profissional, uma empresa para trabalhar e discutir o que fazer. Ninguém escuta falar. Mas o Altiplano tem um novo projeto, um viaduto. Vão fazer como? Vão saber dos chineses, eles vão trazer com um helicóptero e colocar... Falta diálogo aqui em João Pessoa com a sociedade? Muito. Você conhece o projeto? Não conheço o projeto sentado, assim, discutido, mas alguns arquitetos da prefeitura, né, já fizeram algumas apresentações e a gente tem uma visão geral. E a dificuldade de se fazer aquela obra é imensa, né? E nós tínhamos um grande espaço ali no antigo posto Cabo Branco, está sendo construído hoje um templo, que poderia ser o canteiro de obras desse viaduto. Impactos ambientais? A gente libera obras. Professor? A gente fez uma contagem no entorno da subida do altiplano. O impacto ambiental é a mobilidade comprometida. Rivânia, a mobilidade. O impacto ambiental, a gente consegue compensar, né? Mas qualquer obra. Durante a execução da obra. Durante a execução. Imagina o que está acontecendo na triplicação da BR-230 ali, na estrada de Cabedelo. Imagina num trecho muito estreito como... Exato. Ali no entorno, nós contabilizamos, os alunos fizeram esse levantamento, 30 obras de prédios, Glauco, Rivânia. 30 obras, são caminhões transitando o tempo todo. Quando é que a gente vai começar esse viaduto? Daqui a 10 anos? Que, diga-se de passagem, essas obras e essas empresas responsáveis por essas obras, esses edifícios, eles não têm qualquer... Não, eles receberam licença ambiental. Responsabilidade com o que pode vir a acontecer em termos de prejuízo na mobilidade. Né? Porque eu estive na Secretaria do Meio Ambiente dando as licenças ambientais para esses mesmos prédios, tantos outros. Mas a gente tem que ter um planejamento. Eu não posso, numa rua estreita, autorizar 5 obras ao mesmo tempo. Não consegue. Então, é isso que falta, planejamento e conversa. Doutor Joácio, a gente está caminhando já para o fim desse nosso programa, dessa nossa edição do Board Podcast, mas nós temos a gente sabe que o meio ambiente, repetindo, é uma pauta muito complexa, e eu lhe pergunto de forma também muito objetiva, o papel do Ministério Público, do meio ambiente, no Ministério Público Estadual, no caso, né, que ele está contente com a avaliação que você faz, está preocupado, está atento e tem agido para coibir abusos? Eu vejo uma coisa muito positiva no Ministério Público Estadual,
que é a busca de parceria. A UFPB, nosso laboratório de pesquisas ambientais, lá no UFPB, é parceiro do Ministério Público. Não tem condições humanas de um procurador, um promotor, trabalhar de forma isolada em vários temas, né? O meio ambiente é transversal, como vocês mesmos disseram. Então, o ponto mais positivo, e eu vejo uma força aí do Ministério Público, quando ele diz, eu não consigo fazer só, e eu preciso de apoio. E aí, nós da universidade, de pronto, dissemos sim, vamos apoiar e discutir juntos para que a gente enfrente quem, porventura, não esteja seguindo as regras. E aí eu acho que isso consegue fazer com que as coisas melhorem. A conversa está muito boa, né, Glauco? Mas eu acho que a gente... Mas ele entende também, eu queria saber, só para concluir, tá, Rivânia? Você entende que há a necessidade e a possibilidade, assim eu penso até, de que o meio ambiente possa se manter equilibrado, que todos nós temos que lutar por um meio ambiente preservado, para que possa haver de verdade a sustentabilidade do destino, a sustentabilidade da cidade, das gerações futuras, né? Ela compatibilizada com o progresso econômico. Então eu acho que há sim, o Ministério Público, você falou numa palavra que deve ser observada, que é parceria. Eu acho que o meio ambiente, quem empreende, quem constrói, e próprio Ministério Público e as gestões públicas, o ideal, e aí só num grande diálogo, né, doutor Joácio, devia marchar todos num espírito de parceria, no espírito ganha-ganha. Ganha a cidade, ganha arrecadação tributária, ganha a margem de lucro de quem empreende, mas que também ganhe a preservação ambiental em nome do futuro, em nome das gerações, em nome daqueles que muitas vezes não têm como se defender. Glauco, Rivânia, eu já participei de muitos embates, né? Quando eu estava na Secretaria do Meio Ambiente, junto com a CEPLAN e a ENLU, à época, nós enfrentamos a Construção Civil, o Sinduscon, e implantamos o Plano de Gestão de Resíduos da Construção, que transformou João Pessoa lá em 2012. Hoje as caçambas que a gente vê na cidade, as caçambas estacionárias, as usinas de beneficiamento de resíduos, foi uma luta lá em 2012. Eu tive que ficar uns dias em casa com medo de alguns construtores. E hoje eu sou convidado por esses mesmos construtores para dizer como João Pessoa cresceu com o beneficiamento desse resíduo da construção e o ordenamento. Para onde estava indo esses resíduos? Terrenos baldios, margem de rios. Hoje nós temos 3 usinas de beneficiamento em João Pessoa, né, que o próprio mercado absorveu uma regra, uma mudança que aconteceu na cidade e que aí a gente ganhou. Então, como você disse, o progresso chegou, a gente ganhou de forma ordenada. Professor, a gente quer agradecer aí sua participação, o tempo aqui estourou. Informação também é uma maneira, né, uma forma da gente pressionar por mudanças. Então, a gente chega ao final aqui do nosso Board Podcast, agradecendo ao senhor pela participação e dizendo que continue nos acompanhando, compartilhe, entrem no canal e não deixem de acessar esse e outros, né, episódios também nas nossas redes sociais. Crescimento sem planejamento cobra um preço, né? E muitas vezes quem paga é a população. Também agradecendo o professor doutor Joácio Júnior e pedindo realmente a todos que se inscrevam no Board Podcast, mais um produto do Paraíba Business. Muito obrigada, viu, professor? Parabéns ao programa, estou sempre à disposição e a UFPB é parceira de quem quer construir e quem quer fazer João Pessoa melhor.